Fala galera, Leonardo Vieira de volta aqui para tratar com vocês de ICMS, já encerrando a parte de ICMS, parte bem grande do nosso material. Nas aulas a gente vai chegando aí já, entrando na terceira hora de aula, só de ICMS, não é de impostos estaduais, só de ICMS, quase 3 horas de aula. Daria para ficar 10 horas, dá para ficar 10 horas de ICMS, dá para ficar 15 horas. Se a gente for pegar a legislação estadual de algum estado específico, estamos lascados também para avançar sobre tudo, mas o que vocês precisam entender é, sabendo tudo que a gente está vendo aqui, você consegue ter a base suficiente para responder as questões, tá? Não ache que você vai, eu já devo ter dito isso umas 3 vezes, não ache que você vai conseguir saber tudo de ICMS. Não pense, não viaje, tá? ICMS tem regras específicas em cada estado, muito complicadas. Mas, para provas de concurso, o que a gente está dando aqui sobre ICMS é mais que suficiente, tanto no material quanto nessas nossas videoaulas. E a videoaula de agora, ela é bem curtinha, é um bloco único, tudo indica, tá? Nessa referência do PDF, do livro digital de vocês. E ela traz alguns aspectos bem importantes que vocês precisam conhecer sobre não cumulatividade, pauta fiscal, isenção ou isenção e a manutenção de crédito, correção monetária no creditamento de ICMS, enfim, tem um monte de coisa e vocês vão conseguir ver várias correlações com o resto do nosso curso também. Então vamos lá? Seguinte, ICMS parte 3, vamos começar separando duas coisas muito importantes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma coisa chamada pauta fiscal. Eu vou passar um slide para te mostrar a súmula que é mais conhecida. Se liga. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor de mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. Vou retornar um pouquinho agora, vou retornar aqui para o primeiro slide para tratar da diferença entre pauta fiscal e arbitramento. E para isso, em primeiro lugar, eu vou explicar o que é pauta fiscal para vocês, que é considerada pelo STJ, súmula 431, ilegal. Vamos lá. Vocês têm que lembrar que arbitramento, lançamento por arbitramento, ou melhor dizendo, a técnica do arbitramento para a realização de lançamento tributário, ela não é ilegal, ela não é um poder nefasto conferido à administração, causador de prejuízo ao contribuinte, ela é válida e ela tem as suas situações específicas de aplicação. 148 do CTN. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou leve em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços, a autoridade, mediante processo regular, com contraditório e ampla defesa, arbitrará aquele valor sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados. O exemplo que eu dei em aula foi: determinado caminhão é parado cheio de videogame. E aí na nota fiscal tem lá, o cara vê um PlayStation 5 e na nota fiscal ele vê que está R$2 cada um. E o ICMS está sendo recolhido em cima disso. Ele fala: velho, tem alguma coisa errada. E aí, qual o valor efetivo? Qual o valor daquela mercadoria para ele fazer o lançamento tributário ali, que às vezes até tem alguma multa que se refere ao valor da operação? Então ele faz o arbitramento, a técnica do arbitramento. Isso acontece, tá? Ele pesquisa na internet, ele acha lá os valores e aí define por arbitramento o valor do produto, tá? Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, sejam omissas ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos, sejam omissos, tá? E o que é pauta fiscal? Essa é ilegal. Essa é ilegal. Arbitramento é uma técnica, tá? Então o cara vê, ele arbitra, tudo bem. Caso concreto, procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa, situação específica da impossibilidade de definir um preço. E pauta fiscal. Pauta fiscal é o seguinte, a administração fala: velho, é o seguinte, passou um videogame, o videogame custa R$1.500. Passou independente da marca, tá? É videogame, R$1.500. E aí ele lança previamente a pauta fiscal e com base nessa pauta, sem considerar as características do caso concreto, sem considerar a situação efetiva, sem procedimento prévio específico para aquele caso, a administração autua
os contribuintes, seja para lançamento de imposto, seja para lançamento de multa. A pauta fiscal definida desse modo é ilegal. Ela não é válida. Veja a diferença. Chegou o caminhão cheio de coisa, eu olhei e falei, cara, não estou sabendo quanto é, vou ter que arbitrar, tá? É tipo assim, vou ter que arbitrar. Já na pauta fiscal o cara fala assim, foda-se, vou arbitrar. Sacou a diferença? Foi mal pelo palavrão, tá? Se tava alto na televisão aí, já pensou um monte de gente ouvindo. Foi mal, galera, mas saiu. Mas é bom para decorar. É o jeito, vou arbitrar. Arbitrar a técnica do arbitramento. Eu tenho que fazer isso, vou arbitrar. Sabe de uma? Lasque-se. Tá arbitrado aqui, tá definido uma pauta fiscal, todos os bens. O que acontecer, deixa a pauta orar. Vamos tributar todo mundo. Pauta fiscal, súmula 431 do STJ, é ilegal. Ela ofende o direito do contribuinte de se defender efetivamente da cobrança. Ela impede que a administração efetivamente analise a situação do caso concreto. Ela tolhe o direito do contribuinte de ser tributado de uma maneira justa. Ela não tem nela mesma, intrinsecamente, a justiça fiscal que se espera da autoridade tributária. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Súmula 431 do STJ cai muito e eu quero que você entenda uma coisa bem específica. A pauta fiscal, a definição prévia de valores, ela é ilegal desde que ela seja arbitrária, certo? Isso porque existe uma diferença entre pauta fiscal e referência fiscal. Tá dando nó, né? Pauta fiscal, técnica de arbitramento, eu trouxe só para fazer um paralelo. Pauta fiscal definida antes, lasque-se, é isso e pronto. Referência fiscal. Vou chegar lá. Anota aí, pauta fiscal, referência fiscal. Isso não tem em todo lugar, não. Veja só o que decidiu em 2019 o STJ, tá? Ilegalidade da aplicação de pauta fiscal quando não há prévio procedimento para fixação de valores. Veja que o STJ, ele aplica a súmula 431 e já dando um alerta, olha, é quando não há procedimento prévio, tá? Porque se tem um procedimento prévio que fixa o valor, então ali a gente pode até ter uma pauta fixada para aquele caso ou para aqueles determinados casos específicos. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pauta fiscal definida num caso concreto, em que você pega o videogame e você fala, ó, no mês de abril, os videogames estão a, sei lá, R$3.500 cada videogame. Então, vamos autuar desse jeito. Procedimento prévio, pode ser que haja participação da população, pode ser, né? Mas também na hora de autuar, o cara também tem o direito de definir o valor da pauta, não só se defender da autuação já formulada. Então, veja que o STJ, e é isso eu quero que você agregue a súmula 431, o STJ fala, a pauta fiscal vai ser ilegal quando não houver procedimento para fixação dos valores. E isso traz para mim a diferença entre pauta fiscal e referência fiscal, apesar de o STJ não ter dito. Veja, as principais diferenças, conforme consta no acórdão do TJ Mato Grosso do Sul, isso é o STJ decidindo, são as de que os valores de referência, a referência fiscal, não são obrigatórios. É a administração, então, dando uma referência para facilitar as autuações. O contribuinte pode discutir os valores de referência em procedimento administrativo, partindo-se da premissa de que os valores apontados pelo contribuinte são os corretos, mediante comprovação administrativa da assertiva. E, por último, a operação mercantil não é presumida, ela de fato ocorre no mundo fenomênico. A operação mercantil ela deve efetivamente ter ocorrido, e aí você tem a referência fiscal, algum valor de referência para balizar a autuação. O contribuinte tem um procedimento prévio em que ele vai poder participar daquilo e dizer qual o valor, parte-se da ideia de que o dele seja verdade, por isso que a técnica do arbitramento fala quando sejam omissos ou não mereçam fé. Então, o caso que eu trouxe para vocês era um caso que não merecia fé. Então, pauta fiscal, definição rígida, arbitrária, ilegal. Referência fiscal, valores de referência que vão ser confirmados, que vão ser submetidos ao contraditório e ampla defesa, que vão permitir, de modo não obrigatório, de modo discutível e sem gerar uma presunção de um fato gerador que não ocorreu efetivamente, isso é válido, tá? Isso se chama referência fiscal. Nessa linha, tem um julgado interessante do STF que eu quero que vocês conheçam. O preço final ao consumidor sugerido e divulgado pelo fabricante em revista especializada
pode figurar como base de cálculo do ICMS a ser pago pelo contribuinte, sujeito ao regime de substituição tributária progressiva. Isso não se confunde com pauta fiscal. O STF já aceitou, então, que se utilize o preço final sugerido em revista especializada como a base de cálculo do ICMS, sem que isso configure pauta fiscal. Isso aqui se assemelha muito, para mim, à situação da referência fiscal ou da técnica de arbitramento para lançamento do tributo. Você usa algumas referências e faz o lançamento. A ideia aqui é, essa revista, por ser especializada, blá, 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 ela é válida, ela não traz aqui uma situação de arbitrariedade pelo poder público, tá? Não cumulatividade, já tratamos disso várias vezes e veja que é um ponto que gera muito debate, gera muita questão, gera muito entendimento jurisprudencial. Vamos falar de novo sobre não cumulatividade com alguns aspectos mais específicos agora. Seguinte, o que é a não cumulatividade? Onde ela está na Constituição? 155, parágrafo 2º, inciso 1. O ICMS será não cumulativo, já falamos muito disso, compensando-se o que for devido em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo DF. Basicamente, eu já expliquei para vocês, eu compro, fico com crédito, eu vendo, fico com débito, e assim a gente faz o encontro de operações, o encontro de contas, e no final do mês eu vejo se eu estou com crédito ou com débito a pagar. Se eu tiver com débito, pago o ICMS. Se eu tiver com crédito, guardo e utilizo em algum momento futuro, ou no mesmo mês, ou em algum mês seguinte. Ok? Ok, né? Esse é o princípio da não cumulatividade. Veja o que já decidiu sobre o assunto envolvendo não cumulatividade o STF. Existe uma forma de cobrança que é por estimativa. Isso virou uma certa febrezinha no Brasil em algum momento. O cara fala assim, velho, para facilitar aqui a vida de todo mundo, vamos fazer assim? Vou cobrar por estimativa. Eu vejo quanto você produziu ano passado ou mês passado, no mês seguinte eu cobro igual. Se der mais ou menos, a gente faz a compensação depois. Beleza, tudo certo. Então, se deu R$1.000 aqui, esse mês eu cobrei 1.000 também, tá tudo certo. Mas eu só usei 800. Ficou 200 de crédito, depois você usa. Ou então você ficou devendo tanto, vai, paga. Essa foi uma forma criada pelos estados de tentar ser um pouco mais incisivo na cobrança, garantir um pouco mais. O STF e vários tribunais de justiça decidiram sobre o regime de estimativa como inconstitucional ou ilegal, a depender da situação do seu estado. Basicamente porque vários estados o fizeram por meio de decreto. Isso, entendeu? O STF exige lei formal. Se liga. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerada no mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo para tal fim a edição de decreto a revelar extravasamento do poder regulamentar do Executivo. Lembram que eu falei que eu poderia eventualmente pegar o crédito e falar assim, não, fiquei com crédito esse mês. E aí? Não, pô, usa no mês seguinte, tá de boa. ICMS é fácil, relaxa. Tá aqui, ficou com crédito, mês que vem você usa, vê como é que faz essa porra aí. Aí débito. Débito gera guia, pago o ICMS, tá tudo certo. Agora se liga num rolinho que pode dar. Eu tô com crédito, né? Meu crédito é de 1.000. Eu vou usar daqui a 6 meses. Aí eu falo, velho, vou usar aqui 1.000, agora sim. Meu crédito de 1.000 é 1.000 daqui a 6 meses? Não corrige? Porque assim, se eu tivesse devendo 1.000, você ia me cobrar 1.200 agora daqui a 6 meses. E aí? Eu quero agora acreditar segundo os mesmos fatores de correção e juros que você me cobraria. Veja o que decidiu o STF. Tem o sujeito passivo direito à correção monetária de créditos devidamente registrados nos livros fiscais e transferidos para período de apuração subsequente em algumas situações. A pergunta está aqui e a resposta está aqui. Se houver previsão na lei estadual, se a legislação estadual prevê essa possibilidade. E em segundo, quando o aproveitamento extemporâneo não decorrer de culpa ou opção sua, mas de impedimento da administração. Olha lá, que decidiu o STF em 2014, Rosa Weber. O contribuinte não tem direito subjetivo à correção monetária de créditos de ICMS aproveitados em períodos subsequentes, exceto em 2 casos. Quando houver previsão na legislação, quando o aproveitamento extemporâneo dos referidos créditos decorrer de culpa do fisco, para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Sacou? O aproveitamento de crédito tem correção então, gente? Tem, pode ter. Desde que haja previsão na legislação estadual, o não aproveitamento no tempo adequado, no tempo
inicialmente previsto tenha decorrido de culpa da administração. Eu não sei se eu concordo integralmente, mas é um posicionamento favorável à Fazenda Pública. Sendo bom ou sendo ruim, é o que a gente tem para concurso. Isso é lindo, principalmente para concurso da Fazenda Pública, para concurso de Procuradoria do Estado. Beleza? Do Estado, do município, da União. Do Estado mais importante ainda, que é onde a gente vê o ICMS indo a fundo, né? Mais um julgado, a gente vai tratar de vários. Seguinte, o STJ definiu que o creditamento pelo adquirente em relação ao ICMS destacado nas notas fiscais de compra de mercadorias de contribuinte devedor quanto mais, incluído em regime especial de fiscalização, pode se condicionar à comprovação da arrecadação do imposto. Eu falei na aula passada sobre a ideia do devedor quanto mais, eu vou explicar para vocês rapidinho. Considera-se legal, constitucional, ok, que a administração inclua determinados devedores no regime de recolhimento especial, no regime especial de fiscalização, desde que esses devedores tenham características próprias, definidas previamente de maneira objetiva, não seja uma escolha do fisco. Então, havendo o enquadramento de determinado devedor como quanto mais, e essa é a expressão, devedor quanto mais, sendo ele enquadrado conforme a legislação do Estado, do município e da União, como devedor quanto mais, é válido, segundo o STJ, que, por mais que o tributo seja recolhido por meio de uma cadeia de não cumulatividade, em que há créditos e débitos, para o devedor quanto mais é válida a diferenciação para que se fale o seguinte, na hora que ele vai fazer o creditamento, ele fala, não, eu quero creditar esse imposto para mim, aqui na Cefaz. Aí o cara fala, beleza, aí você já pagou o outro que está lá atrás? Aí o cara, não. Ele fala, não, mas você não vai ganhar então. Enquanto você não pagar o que está devendo aqui, filhão, você não acredita. Não, mas por quê? Porque você não paga nunca. Você é enquadrado como devedor quanto mais. Se eu te tratar igual eu trato o devedor bom, né, o que paga todo mês, eu estou ofendendo o princípio da isonomia tributária. Tá? O STF, o STJ, a jurisprudência de modo geral, não considera o tratamento especial ao devedor quanto mais, desde que razoável e proporcional, obviamente, como uma espécie de sanção política. O devedor quanto mais pode ser submetido a regimes especiais de fiscalização, sem que isso configure sanção política, que você tem que saber a essa altura do campeonato. Sanção política basicamente é a Fazenda Pública cobrar determinada pessoa tributo sem ser pelo meio adequado para tanto. Basicamente, eu apreendo sua mercadoria numa operação, esse é o exemplo mais típico, súmula 323 do STF. Eu apreendo sua mercadoria porque você deve um tributo há 5 anos atrás. Como assim? Não, mas não tem nada a ver uma coisa... Pois é, isso seria uma sanção política porque eu deveria cobrar aquele tributo anterior por meio de execução fiscal, cobrança administrativa e por aí vai. Aqui é um pouco diferente, aqui eu não estou impedindo o cara de atuar, impedindo o cara de levar a carga dele. Só estou dizendo, olha, se você quiser a benesse desse nosso regime que permite creditamentos, com tempo para você trabalhar ele esse mês, no mês seguinte, para ter essa tranquilidade toda, você precisa pagar. Você precisa estar todo organizadinho. Então, o STJ definiu isso. Olha, o creditamento pelo adquirente em relação a ICMS destacado nas notas fiscais de compra de mercadorias por devedor quanto mais, incluído nesse regime especial de fiscalização, pode ser condicionado à comprovação da arrecadação do imposto, não havendo que se falar em violação dos princípios da não cumulatividade, isonomia, proporcionalidade ou razoabilidade. É exatamente a confirmação desses princípios. Importante, tá, gente? Julgado de 2019 do STJ falando do assunto. Isso aqui vai cair, vai cair. Devedor quanto mais, todo o regime do devedor quanto mais, as jurisprudências do devedor quanto mais vão cair, vão ser objeto de exploração, principalmente nas provas da PFN, tá? Prova da PFN, eu tenho absoluta certeza que vai cair algo sobre devedor quanto mais. Primeira fase, segunda fase oral, vai cair. Em todas as provas de procuradoria é um assunto muito interessante. Fiquem atentos, beleza? Seguindo e não cumulatividade, veja, eu já expliquei das operações. E se em alguma dessas operações houver uma isenção, uma não incidência, alguma hipótese de imunidade, tipo acontece na exportação, a Constituição determina que anulam-se os créditos anteriores e não há crédito para frente, não gera crédito para frente, salvo determinação em contrário na legislação, tá?
Então, se eu compro e aí fico com um crédito de 10, e na hora de vender eu vendo com imunidade, eu não tive o débito correspondente àquele crédito. Então, é anulado o crédito anterior, já que eu não tive o débito para fazer a devida compensação. A Constituição determina isso. Não pergunte, mas por que isso não está certo? É a Constituição que determina que, não se realizando por uma isenção ou não incidência, a anulação do crédito anterior. A ideia é que essa sistemática de não cumulatividade de crédito e débito, ela existe justamente para que facilite a fiscalização tributária. Na hora que você tem um crédito e na hora que você vai ter um débito futuro e ele deveria ser concatenado com esse, e por uma previsão da legislação da Constituição, você não tem o débito, também se anula esse crédito e o imposto deverá ser pago naturalmente, normalmente, na situação específica. Com uma exceção, exportação de mercadoria imune a uma não incidência, mas há a manutenção dos créditos anteriores. O STF entende que se estornasse esse crédito, você estaria, na verdade, por fim, prejudicando a intenção constitucional que era de exportar, de facilitar a exportação. Estornar o crédito implicaria em onerar com o ICMS o produto imune, que passaria a ser acompanhado da cobrança do imposto, indo de encontro ao delineado pela Constituição. Beleza? A Constituição deixa bem claro que há essa anulação dos créditos anteriores nas situações de isenção ou não incidência. E aí vem um caso específico. E se houver redução da base de cálculo, o benefício da redução da base de cálculo para determinar a operação futura. O que é que acontece com o crédito? STF decidiu em 2014, repercussão geral, que a redução da base de cálculo ela funciona como uma isenção parcial, gerando também a anulação desse crédito. Isso aqui caiu na prova da PGE São Paulo de 2018, tá? Graças a Deus, eu falei isso em aulão um dia anterior à prova e isso caiu na prova no dia seguinte, numa das alternativas. Fiquei muito feliz nesse dia porque a gente, quando vai fazer um aulão, né, a gente busca algumas inspirações, faz algumas pesquisas, mas tem algumas coisas que vêm por uma inspiração mesmo, um insight. Isso aqui foi de um insight, porque era um julgado relativamente antigo, 2014. Desse tipo aqui tem mais uns 50. E aí você tem que levar para uma hora de aula alguns pontos. Eu levei um deles, esse aqui, e graças a Deus caiu, ainda bem. Alguns aspectos gerais sobre o ICMS para a gente encerrar. Seguinte, imunidades. Não há imunidade em relação ao ICMS decorrente da prática econômica de uma entidade de assistência social que vise alguma política social, no caso era com pessoas portadoras de deficiência, quando ela desempenhar a atividade franqueada da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Franqueada, tá? Aqui ela não atua como ETC, aqui ela... ECT, desculpa, ETC não, ECT, ela é uma franqueada, ela é uma entidade privada, ela não se beneficia dessa imunidade julgada de 2014. Já falei para você sobre responsabilidade tributária, que não havia ali o transpasse da imunidade para o responsável, porque ele não estava na relação jurídico-tributária. STF decidiu a mesma coisa em 2009 quanto ao ICMS. A responsabilidade ou a substituição não alteram as premissas centrais da tributação, cuja regra matriz continua a incidir sobre a operação realizada pelo contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta tão somente por si a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável tributário ou substituto. Vocês têm que lembrar que eu falei disso quando a gente tratou lá de responsabilidade tributária. Eu até falei da situação do município que é imune, ou falei quando eu falei de imunidade, agora eu fiquei um pouco na dúvida. O município que adquiriu um carro com IPVA antigo. Esse município que adquire um IPVA com IPVA antigo, ele não tem imunidade, porque o fato gerador aconteceu em um período anterior, no qual ele não era proprietário. Na condição de responsável tributário, ele tem que pagar, ele não tem a imunidade como uma característica que o salvaguarda do pagamento de qualquer imposto, tá? Sim, das condições em que ele atua como contribuinte tributário. Fechou? Mesma coisa que a gente já falou quando tratou de ECT e imunidade. Os Correios gozam de imunidade em relação ao ICMS, ainda que não se relacione com os serviços prestados os serviços postais prestados, que são os que ele tem exclusividade e monopólio. Isso a gente falou lá, e a ideia aqui porque o grande problema dos Correios é que ele executa não só o serviço postal,
mas ele também faz entrega de bens e mercadorias. E nisso ele atua em concorrência com o mercado privado. Então o questionamento é, se ele atua em concorrência com o mercado privado, como ele pode ser beneficiado pela imunidade? Nesse ponto, o STF vem sendo reiteradamente favorável à imunidade, no sentido de que o transporte de bens e mercadorias é só um dos serviços. E no final das contas, os Correios precisariam da imunidade para que eles se mantenham prestando os outros serviços, em que ele atua com monopólio, em que ele atua com exclusividade. Até porque, sendo os Correios uma empresa pública, prestadora de serviço público, mesmo na parte em que ela atua com certa concorrência no mercado privado, ainda assim ela tem amarras que a dificultariam de concorrer de igual para igual. Por isso a imunidade para o ICMS dos Correios também para transporte de bens e mercadorias. Beleza? Já falamos disso, por isso que eu estou passando rápido. Já falamos quando tratamos de imunidade. Exportação. A Constituição visa a desoneração das exportações. É, digamos, uma característica básica da nossa Constituição Federal. E ela diz o seguinte: o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, e aí ela explica, nem sobre serviços prestados, blá, blá, assegurada, veja, aquele ponto que a gente falou agora, a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Aqui se excepciona pela própria Constituição a regra de que a isenção ou não incidência anulariam o crédito anterior, assim como a redução da base de cálculo, segundo o entendimento do STF de 2014. Sacaram? Estão concatenando tudo, senão volta aí alguns minutos dessa aula que você vai sacar. Artigo 3º lá da Lei Candir. Não incide sobre operações destinadas ao exterior, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados. Veja o que o STJ decidiu em 2019 sobre esse assunto. No âmbito infraconstitucional, o artigo 3º lá, esse aqui, no inciso 2, certo? Ao conferir interpretação a esse artigo, o Tribunal de Origem atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que a isenção não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior. A situação era, mercadoria saiu, e aí eu já dei esse exemplo, a mercadoria saiu da Bahia e ela vai para Portugal. Só que para ir para Portugal ela vai de barco e ela transitou no território brasileiro até o Porto de Santos, que é de onde vai sair aquele barco lá. E aí, a galera falou, ó, acabou de entrar aqui em São Paulo. Seguinte, ICMS, operação interestadual. Ela tem que entrar aqui em São Paulo, não tem? Para depois ir para lá, para Portugal? Entrou em São Paulo. Operação interestadual. ICMS, bora. O STF vem e fala, olha, STJ no caso aqui, mas também seguindo a jurisprudência do STF, seguindo as ideias do STF há muito tempo. A ideia de desoneração da Constituição das exportações, ela deve ser preservada, inclusive, nesse caminho dentro do território nacional, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual de mercadoria, julgado em 2019 pelo STJ, muito importante esse assunto. Conheça, pode cair em prova, tá? Acabou minha água aqui já? E ainda bem, porque a gente só tem mais um ponto, que são as isenções do CONFAS. Tendo em vista a guerra fiscal, eu já tratei disso, é o CONFAS que pode conceder isenções, já que todos os estados se reúnem e definem por meio de convênios o que é que vai reduzir, o que é que pode ser concedido uma isenção e como é que isso pode desonerar a vida de alguém ou de alguma atividade em relação a algum estado. Isso mantém a regularidade da vida sadia entre eles, né? Beleza, tranquilo. E aí é feito o convênio. Feito determinado convênio, aí o governador volta lá do CONFAS de Brasília com o convênio na mão. Aí chega e fala assim, pronto, ganhamos. É só agora fazer a isenção, né? Pergunta para o procurador. Aí o procurador fala, olha, não, a gente já tem um convênio. Agora a gente precisa internalizar esse convênio aqui no estado da gente. A gente precisa oficializar. Aí ele, beleza, mete um decreto. Aí o cara fala, ih, governador,
Não dá. Tem que ser por lei. E tem que ser por lei, eu não era o Confaz. Por lei. Se liga. RE 539-131. O Poder Legislativo não pode delegar ao Executivo, por meio direto ou indireto, a escolha final pela concessão ou não do benefício em matéria de ICMS. Embora a Lei Complementar 24 se refira à publicação de decreto pelo chefe do Poder Executivo, a disposição não pode prejudicar a atividade do Poder Legislativo local. Então, ratificado o convênio por meio de decreto, cabe à legislação tributária de cada ente efetivamente conceder o benefício que foi autorizado nos termos do convênio. O que importa aqui para qualquer prova, convênio do Confaz, para ser internalizado, exige lei em sentido formal, exarada pelo Poder Legislativo, e não pode esse Poder Legislativo conceder autorização para que o Poder Executivo faça essa internalização por meio de decreto, seja numa autorização direta ou indireta, não é permitida ao Poder Legislativo. Beleza? Convênio Confaz é o que permite as isenções no âmbito do ICMS, é feito por todos os estados em Brasília. Entrando no estado, exige lei, não se permite somente por decreto, nem que a lei autorize o decreto para tanto de maneira direta ou indireta. Esse é o entendimento do STF. Beleza? Gente, acabamos o ICMS. Top demais. Sério, acho que dá para pegar muita coisa com essas aulas. Quero o feedback de vocês. Se curtiram essa aula, manda um direct para mim lá no @professor Léo Vieira e fala assim, ó, professor, essa aula foi boa, essa aula foi ruim. Eu acho que ICMS está bem explorado no curso, não está. Eu preciso sentir isso porque ICMS é um tema muito complexo e muito grande. Então eu tentei fazer aqui um ajuste para que funcionasse de maneira concatenada e vocês conseguissem entender tudo do que é mais importante, tá? Claro que pode haver outras situações de ICMS, e algumas inclusive estão no material, mas eu acho que com o que a gente viu em aula, dá para ter uma boa base assim para fazer muita prova, para fazer muita coisa de prova. Sério mesmo. Então, se vocês puderem mandar um direct para mim, mandar uma duvidazinha na área do aluno, tirando dúvida, ou um direct no Instagram, eu vou ficar muito feliz, porque aí eu vou entender se essa aula está no caminho certo, se essa montagem está no caminho certo. Eu fiz algumas alterações do curso passado para esse. Então, é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. ICMS acabou, deixou de ser difícil, agora é fácil. Você manja de ICMS. Vamos junto até a aprovação. Falou!